Horda Dourada, o maior império terrestre que o mundo já viu. A Horda Dourada foi o apanágio europeu do Império Mongol, de 1206 a 1368 CE. Iniciado a sério por Batu Khan em 1227 EC, o território que eventualmente se tornaria a Horda Dourada passou a abranger partes da Ásia Central, grande parte da Rússia e outras partes da Europa Oriental. Mais tarde, convertendo-se ao Islã, a Horda Dourada fundiu aspectos de culturas da Europa, Ásia e Oriente Médio enquanto governava a Rússia por mais de 2 séculos. No seu auge, os ataques mongóis da Horda Dourada se estendiam do Cáucaso à Hungria e Constantinopla, inspirando medo em todo o mundo, conhecido dos temíveis cavaleiros mongóis, ou, como eles os conheciam, os tártaros. Eles vieram do Oriente. Sob a liderança de Genghis Khan, de 1206 a 1227 d.C., o Império Mongol deu início à maior máquina militar do mundo medieval. Expandindo-se da Coreia para o Mar Cáspio sob o reinado de Gengis, seus filhos e netos levariam o Império Mongol às suas alturas, criando o maior império terrestre contíguo que o mundo já viu. De acordo com a tradição mongol, Gengis dividiu seu império em apanágios para cada um de seus 4 filhos. O primeiro filho de Gengis, Jochi, recebeu as terras mais distantes da Mongólia, aquelas ao redor dos Montes Urais e além. Coube ao filho de Jochi, Batu Khan, de 1227 a 1255 d.C., consolidar essas futuras conquistas e estabelecer o que ficaria conhecido como Horda Dourada. Ogedei Khan, de 1229 a 1241 EC, filho de Gengis e tio de Batu, ordenou uma enorme campanha mongol a leste através dos Montes Urais para conquistar a Europa. Em 1236 EC, a horda mongol desceu ao vale do rio Volga. Nada contra a guerra mongol, pois os búlgaros do Volga caíram em 1237 EC, seguidos pelas principais cidades russas de Vladimir Suzdal, Kiev e Alish entre 1238 e 1240 EC. Apenas a cidade de Novgorod, bem ao norte, escapou do ataque mongol. Com a Rússia derrotada, a horda mongol marchou para o oeste. Um ataque de 3 pontas liderado por Batu e o famoso general mongol Subotai devastou os cavaleiros poloneses e teutonicos na Batalha de Legnica em 1241 CE, antes que o exército principal esmagasse o exército húngaro na Batalha de Moy, também conhecida como Batalha do Rio Saju, mais tarde naquele ano. A Europa estava nua diante da horda mongol aparentemente invencível, mas a morte de Ogedei na Mongólia fez os mongóis recuarem e permitiu que a Europa respirasse aliviada. Esses primeiros ataques levaram os europeus a apelidar os mongóis de tártaros, tanto pelo nome de um clã mongol, os tártaros, quanto pelo fato de que aparentemente vieram das profundezas do inferno, ou Tártaro. Os mongóis nunca mais se aventurariam até o Adriático, mas a Horda Dourada continuaria sendo uma presença significativa na Europa pelos próximos 2 séculos. Ao desempenhar o papel de criador de reis após a morte de Gyuk Khan em 1248 EC, Batu estabeleceu a permanência do governo de sua família sobre a porção da Horda Dourada do Império Mongol. Batu estabeleceu uma capital em Sarai perto do Volga e introduziu um padrão de tributo dos príncipes russos que se tornaria uma marca registrada da Horda Dourada. De fato, uma das origens potenciais do nome Horda Dourada é que a cor deriva da esplêndida tenda dourada de Batu. No entanto, a cor dourada estava associada à família de Gengis, chamada de Família Dourada, e estava associada ao centro no sistema de cores mongol para direções cardeais, de modo que também poderiam ser origens potenciais. Olhando para o sul, o irmão de Batu, Berk, de 1257 a 1266 EC, continuou o precedente da liderança robusta de Batu. Ele liderou campanhas na Polônia, Lituânia e Prússia, reforçando o medo europeu dos mongóis. Mas talvez o evento mais importante do reinado de Berk tenha sido sua conversão ao Islã. O fato de Berk ser muçulmano o colocou em desacordo com o Legu Khan, de 1256 a 1265, o líder do Ilkhanate, que conquistou o Irã e o Iraque e se tornou uma das 4 principais potências do Império Mongol. O Legu saqueou a grande cidade muçulmana de Bagdá em 1258 EC e matou o último califa Abássida enrolando-lhe um tapete e pisoteando-o até a morte. A Horda Dourada e o Ilkhanate também faziam fronteira no Cáucaso, que se tornou um ponto de inflamação. Em 1262 EC, a guerra eclodiu entre as 2 partes nominais do Império Mongol.
Berke formou uma aliança com Baibars, de 1260 a 1277 d.C., o sultão mameluco no Egito. Uma invasão ilkhanate da Horda Dourada terminou em derrota quando o general da Horda Dourada Nogai liderou um ataque surpresa na Batalha de Terek em 1262 S. Ao mesmo tempo que esta guerra Berke-Legu, houve uma guerra civil na Mongólia sobre quem se tornaria o Grande Khan. O Império Mongol, embora nominalmente permanecesse unido, na realidade foi destruído. Nas décadas seguintes, os Chagataidis reivindicariam o resto da Transoxiana da Horda Dourada e Berke morreria durante uma marcha contra o Ilkhanate. Mais tarde, no século XIII d.C., a Horda Dourada se envolveria no conflito entre Kublai Khan, de 1260 a 1294 d.C., e o líder Ojedei de Kaidu, apoiando o último. O conflito interno com o Ilkhanate também continuaria. Enquanto isso, a Horda Dourada se envolveu nos Balcãs quando o antigo sultão Seljúcida foi mantido em cativeiro pelo Império Bizantino. Nogai, com a ajuda do vassalo da Horda Dourada, Bulgária, invadiu o Império Bizantino em 1271 S. e forçou o imperador Miguel VIII Paleólogo, de 1259 a 1281 S. a casar uma de suas filhas com Nogai. O Khan Mengu Timur, de 1266 a 1280 d.C., abriu a Horda Dourada para o comércio, dando aos genoveses e Veneza colônias comerciais em Azov e Kaffa, e ordenando aos russos que permitissem os comerciantes alemães em suas terras. Após a morte de Mengu Timur, Nogai era o governante de fato da Horda Dourada. Ele invadiu a Europa da Lituânia à Bulgária e forçou a Sérvia a aceitar a vassalagem. Enquanto Nogai era um poderoso líder guerreiro, sua morte em 1299 S. não interrompeu excessivamente as campanhas da Horda Dourada. O triunfo do Islã. A Horda Dourada experimentou muitas mudanças no século XIV S. Por um lado, o Islã veio para ficar. Enquanto Berke foi o primeiro príncipe mongol a se converter ao islamismo, outros governantes da Horda Dourada, incluindo Tokhta, continuaram a seguir o tengrismo, crenças pagãs mongóis, ou o budismo. Isso mudou quando Uzbek, de 1313 a 1341 S., proclamou o Islã como a religião oficial da Horda Dourada. Nesse sentido, Uzbek continuou a fortalecer as relações com os mamelucos do Egito, até mesmo casando uma princesa mongol com um sultão egípcio. Em vez de campanhas militares ativas, Uzbek e seus sucessores mantiveram os príncipes russos subservientes e divididos, jogando-os uns contra os outros. Tver era a principal cidade apoiada pelos mongóis, mas quando a população da cidade massacrou seus residentes mongóis em 1327 S., Uzbek mudou seu apoio para a cidade de Moscou. Sob o Uzbek, a Horda Dourada permaneceu ativa. Tokhta, de 1291 a 1312 S., casou-se com uma princesa bizantina ilegítima, fortalecendo a aliança Horda Dourada Bizantino que existia desde a época de Nogai. No entanto, sob o Uzbek, os mongóis, em aliança com seu vassalo búlgaro, invadiram o Império Bizantino por 2 décadas. Eles também apoiaram uma Valáquia independente contra a Hungria. Enquanto isso, o Uzbek abriu a Crimeia aos postos comerciais dos genoveses e venezianos. A década de 1340 S. apresentou as últimas campanhas mongóis na Polônia. O Uzbek permaneceu ativo contra o Ilkhanate, invadindo em várias ocasiões. Quando o Ilkhanate entrou em colapso em 1335 S., alguns nobres Ilkhans se voltaram para Uzbek para assumir o trono, mas ele recusou. Enquanto isso, a capital da Horda Dourada, Sarai, crescia à medida que a demanda da cultura muçulmana por mesquitas e casas de banho ditava a expansão da vida urbana. Talvez no auge do poder da Horda Dourada, Jani Beg, de 1342 a 1357 S., aceitou a vassalagem do rei polonês Casimiro III, o Grande, de 1333 a 1370 S., o Kanato Chagatai e os Jalairis do Iraque, bem como conquistar a antiga cidade Ilkhanate de Tabriz. O declínio depois de Cristo do século XIV. No entanto, o sucesso de Uzbek e Jani Beg rapidamente se desfez. A peste negra havia causado sérios danos econômicos à Horda Dourada. De 1359 a 1382 S., a Horda Dourada foi destruída pela Guerra Civil. Durante esse período, o domínio mongol na Europa Oriental também começou a diminuir. De fato, os mongóis enfrentaram suas primeiras derrotas sérias na Europa durante esse período.
A Lituânia derrotou os mongóis na Batalha de Águas Azuis em 1362 EC, seguindo a batalha conquistando Kiev. Os principados russos conquistaram sua primeira vitória sobre os mongóis em 1380 EC, na Batalha de Kulikovo, que é considerada um ponto de virada na história russa. Avivamento sob Tokhmysh. O declínio da Horda Dourada foi brevemente detido por Tokhmysh, um protegido de Tamerlão, de 1380 a 1395 EC. Tokhmysh sitiou Moscou em 1382 EC, e ignorando a promessa de não atacar a cidade, massacrou os habitantes quando a cidade abriu seus portões. No ano seguinte, Tokhmysh vingou a derrota na Batalha de Blue Waters, derrotando os lituanos na Batalha de Poltava. Tanto os russos quanto os lituanos estavam de volta ao jugo mongol e forçados a pagar tributo. Mas os sucessos de Tokhmysh fizeram com que ele se excedesse. Em seguida, ele decidiu ligar seu mentor Tamerlane. A campanha vingativa de Tamerlão saqueou Sarai, queimou as terras da Horda Dourada, destruiu seu exército e forçou Tokhmysh a fugir. Tokhmysh fugiu para a Lituânia e mais tarde tentou e falhou em retomar a Horda Dourada. Enquanto isso, Tamerlão havia devastado tanto as rotas comerciais da Horda Dourada que o Estado nunca se recuperaria economicamente. Rússia ressurgente. Após a destruição de Tamerlão e as guerras civis que se seguiram, a Horda Dourada foi cada vez mais limitada às margens mais baixas do rio Volga. A Horda Dourada se dividiu em vários kanatos separados: o Kanato de Kazan, o Kanato de Astrachan, o Kanato da Crimeia, o Kanato de Sibir, a Horda Nogai e o Kanato Kazakh. O último grande khan da Horda Dourada, Armedi, de 1465 a 1481 EC, liderou uma campanha contra a Lituânia e a Moldávia que terminou em derrota. Talvez mais importante para a história, Armedi também liderou os mongóis durante a Batalha do Rio Ugra em 1480 EC. Ivan III de Moscou derrotou profundamente as forças da Horda Dourada e a batalha desde então foi reconhecida como o fim da dominação mongol da Rússia. Um longo resplendor. Quando a Horda Dourada terminou é uma pergunta sem resposta. Mesmo uma década após a Batalha do Rio Ugra, um ataque da Horda Dourada atingiu a Polônia. Os kanatos quebrados da Rússia continuaram a sobreviver por mais décadas, no caso do Kanato da Crimeia, até séculos. A maioria dos sucessores da Horda Dourada foram vítimas de Ivan, o Terrível, de 1547 a 1584 EC. Kazan caiu em 1552 EC, Astrachan em 1556. EC e Sibir em 1582 EC. Talvez o verdadeiro sucessor da Horda Dourada tenha sido o Kanato da Crimeia, que demitiu Sarai em 1502 EC. No entanto, a Crimeia era um vassalo do Império Otomano a partir de 1475 EC. O Kanato da Crimeia sobreviveu até ser anexado pela Rússia em 1783 EC. Independentemente de quando a Horda Dourada terminou oficialmente, sua existência secular deixou uma marca inegável na Rússia e na história da Europa Oriental. Na encruzilhada da Ásia Central, Europa e Oriente Médio, a Horda Dourada influenciou eventos da Polônia e do Império Bizantino ao Egito e Ásia Central. Como os tártaros, os mongóis da Horda Dourada desempenharam um papel fundamental na história do Império Mongol e no legado desse império na Europa e na imaginação popular.